Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. Você vai saber mais sobre licitações públicas, exceções ao dever de licitar, fundamentos do contrato administrativo, dever de gestão e sanções administrativas. As aulas são com o professor Túlio Silveira. Olá, seja bem-vindo. Este é o nosso quinto e último encontro do programa Saber Direito, promovido pela TV Justiça. Os nossos encontros, desde o primeiro até hoje, buscaram tratar a respeito dos contratos administrativos, da sua elaboração à gestão. Nesse nosso quinto encontro, nós trataremos das situações relacionadas à rescisão contratual e às sanções administrativas. Acompanhe conosco, fique atento, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito o conteúdo que vai ser ministrado nesse quinto encontro. Quando nós mencionamos as situações de rescisão contratual, nós encontramos em nosso ordenamento jurídico os casos em que o contrato será encerrado em virtude de um fato jurídico ou de um ato jurídico propriamente dito. Quando nós associamos a inexecução contratual às sanções administrativas, nós conseguimos reunir aí ao final aquilo que a legislação produz para resguardar a administração. Nessa perspectiva, então, nós trataremos a respeito da extinção do contrato, levando em consideração as disposições contidas no artigo 79 da Lei 8666. Mas antes de irmos ao artigo 79 da Lei 8666, é primordial que nós façamos um breve comentário a respeito do artigo 77, pois ali no artigo 77 nós já podemos buscar os subsídios para tratarmos da rescisão contratual unilateral. Então, o artigo 77 da Lei 8666 nos apresenta a disposição a respeito da eventual inexecução total ou parcial do contrato. E isso tem por consequência legal, tá? Essa inexecução tem por consequência legal a rescisão contratual. Rescisão contratual é essa que nós já vimos nas aulas anteriores, que nós estamos tratando de uma cláusula exorbitante, onde nós estamos rescindindo unilateralmente o contrato administrativo. Então, o artigo 77 da Lei 8666 dispõe no seguinte sentido: a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão. E aí, o interessante agora são as consequências em razão dessa inexecução. Com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Então, o contrato administrativo traz quais são as consequências contratuais, a própria lei estabelece quais são as consequências contratuais e, se porventura um regulamento interna corporis ou associado a um órgão setorial estabelecer as formas e as condições aí para as consequências contratuais, também poderá ser identificado. No que diz respeito à questão relacionada à inexecução contratual, nós nos reportaremos agora ao artigo 79. Túlio, mas por que você pulou o artigo 78, se no artigo 78 está relacionado objetivamente quais são os casos de rescisão contratual? Porque eu quero, a partir do artigo 79, criar um vínculo sentimental com cada dispositivo para que você associe ao tópico específico. Nesse caso, me relacionar especificamente à extinção do contrato administrativo em virtude de um fato jurídico. Como assim, professor? A extinção em virtude de um fato jurídico? Quando nós trabalhamos as premissas definidas, as disposições contidas no artigo 79 da Lei 8666, nós podemos verificar que o próprio legislador concluiu, registrou que existem 3 situações onde o contrato administrativo ele vai ser extinto, em razão de um fato jurídico, não em razão de um ato jurídico. Porque em razão de um ato jurídico eu poderia descrever como o desaparecimento do objeto, o desaparecimento do contratado,
o desaparecimento daquela solução que foi contratada pela administração, isso seria aí um ato jurídico. Aqui no caso, e onde estamos nos referindo, diz respeito ao fato jurídico. E esse fato jurídico vai trazer a extinção do contrato administrativo. Nesse caso específico, nós temos as condições que se apresentam, nós temos que identificar os procedimentos que se relacionam. Para quê? Para que cada tópico seja abordado da maneira mais objetiva possível. Então, o 79, ele dispõe de 3 incisos. No inciso 1, ele estabelece ali quais são os casos de rescisão unilateral. Ou seja, ele dispõe dos casos em que eu tenho ali extinção do contrato administrativo em virtude ou de uma ilegalidade, ou de uma inexecução total ou parcial, ou em decorrência de fato superveniente e mediante o interesse público devidamente confirmado. Tanto que ele faz referência, ele faz alusão dos incisos 1 a 12 e 17 do artigo 78, em que pese ele citar do artigo anterior. Ele está fazendo alusão ao artigo 78 da Lei 8.666. Então, nesse caso específico, a extinção do contrato administrativo, quer seja por inexecução parcial ou total, por ilegalidade ou por fato superveniente devidamente comprovado, a administração deve promover, deve estabelecer ali o contraditório e ampla defesa para que, ao final, ela possa evidenciar a necessidade, então, de extinguir aquela relação jurídica. Em face dessa disposição contida no 79, 1 a 12, é que depois nós iremos buscar a rimo legal. Para quê? Para desenvolver o raciocínio a respeito das sanções administrativas, que estão previstas lá no artigo 87 da Lei 8.666 de 1993 e no artigo 7º da Lei 10.520 de 2002. A rescisão unilateral prevista então aí no inciso 1 do artigo 79. No artigo 79, inciso 2, nós temos a rescisão consensual, nós temos a rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a administração. Então veja, nesse caso, qual será o instrumento utilizado para encerrar esse contrato? Haverá que se celebrar o competente distrato contratual. Essa rescisão contratual, ou essa resilição contratual, não nos interessa agora o termo específico. O que nos interessa agora é entender que a partir disso aqui, estou retratando uma rescisão amigável, onde haverá consequente elaboração e registro do distrato contratual, ou de um termo aditivo de distrato contratual, ou de um aditamento contratual para prestar informação, para levar informação daquilo que se extingue em termos de obrigações para as partes que se relacionam. E no inciso 3, nós temos a rescisão judicial, nos termos da legislação vigente, nos termos da legislação extravagante. O que nós vamos trabalhar aqui agora são os termos extraídos do artigo 78 da Lei 8.666. Na aula anterior, nós mencionamos um dispositivo relacionado à fiscalização, que o desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar o contrato pode ensejar a rescisão contratual, guardadas as devidas proporções. E quando eu chamo a atenção para guardadas as devidas proporções, eu me dirijo a você, internauta, você, telespectador, para que você entenda que neste caso específico da rescisão contratual, sempre haverá uma conduta do contratado. E essa conduta, ela pode ser por ação ou por omissão, que vai caracterizar a necessidade da rescisão desse contrato. E a depender da conduta, isso vai refletir na escolha da penalidade administrativa, na escolha da sanção administrativa. Por quê? Porque aqui nós vamos aplicar o princípio da proporcionalidade, que é a adequação entre os meios e os fins pretendidos com aquela imposição da administração. É muito interessante porque, ao observarmos o artigo 87 da Lei 8.666, há uma gradação em relação às penalidades que foram ali descritas. Então, as sanções administrativas não foram ali inseridas de modo aleatório, ela tem um sentido
de estar ali naquele contexto legal e topograficamente naquela condição. Então, o artigo 78 relaciona taxativamente as situações para a extinção do contrato administrativo em razão de um fato jurídico. Na perspectiva de que o 78 apresenta um rol taxativo para a extinção dos contratos administrativos em relação ao fato jurídico, e aqui o fato jurídico ao qual me refiro é aquilo que se encontra previsto no contrato e que de maneira direta ou indireta elidiu o cumprimento contratual ou o cumprimento das obrigações contratuais, tanto no que diz respeito à parte física do objeto quanto aquilo que diz respeito à parte documental. Então, o artigo 78 da Lei 8.666 assim descreve o fato para se relacionar à rescisão contratual ou à extinção dos contratos administrativos. Constitui motivo para a rescisão do contrato. E aí ele vai relacionar ponto a ponto. Nós passaremos ponto a ponto e tentaremos identificar aqui, de acordo com exemplos em tese, para que você possa assimilar melhor o conteúdo. O inciso 1 do artigo 78 estabelece que o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Internauta, telespectador, o Tribunal de Contas da União já determinou em diversos acórdãos que a administração tem que evitar expressões genéricas. O legislador trouxe o inciso em abstrato. E é fundamental que se estabeleça em cláusula contratual o que pode ser considerado como não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Da mesma maneira, do inciso 2, o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Ora, devemos então, nesse caso, entender que as expressões genéricas devem ser afastadas do conteúdo lógico, do conteúdo obrigacional fixado em contrato. O instrumento de medição de resultado ao qual me referi na aula passada, ele também tem por finalidade estabelecer aqui aquilo que eu vou pactuar como total, como inexecução total, aquilo que eu vou pactuar como uma inexecução parcial. Para quê? Para que a administração tenha a motivação legal e levar a cabo a rescisão unilateral, porque o inciso 1, o inciso 2, estamos aqui falando da rescisão unilateral do contrato. E a rescisão unilateral do contrato, você já sabe que ela está adstrita ou ao inadimplemento contratual, ou à ilegalidade, ou a fato superveniente devidamente comprovado e demonstrado no processo. O inciso 3 do artigo 78 estabelece que a lentidão do seu cumprimento do quê? Do objeto do contrato, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, dentro dos prazos estipulados. Pequenos atrasos definidos dentro do cronograma como aceitáveis não serão considerados para os fins de execução contratual. Mas se o contratado deixa de observar o prazo de execução e extrapola o limite aceitável pela administração, ele já vai incorrer em um caso, em uma situação onde levará a ser considerado como inexecução contratual, culminando com a rescisão do contrato. O inciso 4 do artigo 78 é muito interessante, porque ele faz referência a uma expressão que está intimamente ligada à conduta do agente, à conduta do contratado. Ou seja, o atraso injustificado. Porque se o atraso for justificado, não caberá falar em rescisão contratual em decorrência de descumprimento. Então, o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento constitui motivo para rescisão contratual unilateral. Agora, professor, só para tentar entender um pouco, você comentou que esse atraso injustificado, ele culminará com a rescisão do contrato. Quando, então, a administração identificar esse atraso injustificado, e é de acordo com a característica, a tolerância, de acordo com aquilo que é aceitável
no ponto de vista prático, e se isso estiver exorbitando o mínimo aceitável, a administração promoverá a rescisão contratual e aplicará a correspondente sanção administrativa. No entanto, é importante destacar, nesse caso específico, que haverá correlação direta entre a conduta do agente e a própria postura da administração. Nesse caso específico, eu vou chamar a atenção a alguns incisos que lá na frente nós abordaremos, porque em alguns casos pode haver, por parte da administração, o atraso na liberação do local para iniciar a obra, o atraso na liberação do local para executar o serviço. Só que nesse exemplo aqui, eu deixo a perspectiva do atraso injustificado e vou para o campo do atraso justificado. Em sendo atraso justificado, não caberia falar em rescisão contratual e muito menos aplicação de sanção administrativa. O inciso 5 do artigo 78 estabelece que a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração também ensejará a rescisão contratual. Qual o detalhe aqui a ser estabelecido? Se o próprio contratado comunicar previamente à administração e apresentar uma justa causa, não há que se falar em rescisão de contrato por inexecução contratual e nem aplicação de penalidade em razão desse descumprimento. O que eu, mencionando esses dispositivos, eu quero que você, internauta, você, telespectador, você que está aí nos acompanhando, tenha em mente o seguinte: as situações previstas no artigo 78 constituem um rol taxativo. Naqueles casos em que lá estiver estabelecido, a administração poderá sim promover a sua rescisão unilateral, mas desde que ela faça o enquadramento em uma das condições previstas do 79, 1 a 12 ou 17 desse dispositivo que eu acabei de mencionar. O artigo 78 ainda, no caso do inciso 6, faz referência à subcontratação. Olha que interessante. A subcontratação de obra ou serviço, para que ela seja factível no mundo jurídico, em especial nos nossos contratos administrativos, é necessário que se faça a previsão dela no edital e que se faça necessário também as parcelas que podem ser subcontratadas. E aí vou trazer o exemplo do benefício que pode ser concedido às micro e pequenas empresas, né? No caso de obras e serviços, poderá ser estabelecido aí a subcontratação de micro e pequenas empresas, como previsto lá na Lei Complementar 123. Mas nesse caso específico, a subcontratação não permitida no edital e nem no contrato constitui motivo para rescisão contratual. Em relação ao inciso 6 do artigo 78, o legislador fixou ali como condição de rescisão unilateral quando houver essa subcontratação total ou parcial e a subcontratação não estiver prevista em edital. Nessa perspectiva, quando lançamos a imposição de que a rescisão se dá em razão da subcontratação, resta à administração demonstrar as parcelas que foram subcontratadas e a vedação da subcontratação ora identificada que culminou ou que culminaria com a rescisão do contrato. Mas não é só isso. Quando nós trabalhamos o inciso 6 do 78, ele estabelece que a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem sem autorização legal, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato. E aí já seria um caso não só da inexecução em si, mas seria um caso de ilegalidade. Ou seja, ele agiu contrário às cláusulas contratuais. Veja, eu saio do campo da questão operacional e venho para o campo da ilegalidade. Então, o que culmina aqui com a rescisão não é o fato de deixar de ter executado, mas de ter promovido, praticado ou permitido que se praticasse alguma coisa que contrariou expressamente a norma. Ou seja, é um caso de rescisão contratual em virtude de uma ilegalidade detectada. O inciso 7 do artigo 78 é de suma importância. Na aula passada, eu comentei que o fiscal tem a autoridade, tem a delegação de competência para determinar a contratada as providências que sejam necessárias para o fiel cumprimento do objeto. Aqui nós vemos que esse desatendimento culminará com uma rescisão contratual. Olha que interessante.
o desatendimento das determinações da autoridade designada para fiscalizar e acompanhar o contrato, bem como a de seu superior. Então, como é que a redação do texto estabelece essa garantia para a administração de que a fiscalização, ao receber a delegação de competência, tem, por autorização legal, determinar e que não há necessidade de se remeter a outra autoridade? Então, ela, pessoa fiscal do contrato, vem e estabelece o que deve ser feito. Caso não seja atendido essa determinação, o próprio inciso 7 estabelece que o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como de seus superiores, culminará com a rescisão contratual. No inciso 8, o cometimento reiterado das faltas da sua execução. Lembra que na aula passada eu mencionei a obrigatoriedade do registro das ocorrências, baseado no parágrafo 1º do artigo 67 da Lei 8.666? Então, vou associar este registro para quê? Para demonstrar que o cometimento reiterado das faltas na sua execução, sem a solução, vai culminar com a consequente rescisão contratual. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil, a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado, a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato. Nesses casos aqui, eu estou me retratando a um fato jurídico que vai ensejar a rescisão unilateral do contrato. O inciso 12 faz referência a razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento. O inciso 13 faz referência à supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras. Em nosso terceiro encontro, nós identificamos que para a alteração contratual havia um limite para o acréscimo e para a supressão. Olha que interessante, se a administração deixar de observar as questões relacionadas a essa supressão que exceda os limites lá do parágrafo 1º, lembra quais são os limites do parágrafo 1º do artigo 65? 25% para obras, serviços e compras, 50% para reforma de edifício e equipamento. Então, se houver a supressão que exceda esses limites, aqui já dá ensejo a uma rescisão contratual, mas não partindo da administração, partindo do contratado. Por quê? Porque a supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial, além do limite permitido no parágrafo 1º do 65, dá ao contratado o direito de requerer a rescisão amigável deste contrato. Então, eu saio do campo da rescisão unilateral e encontro uma motivação para quê? Para que o próprio contratado possa requerer a rescisão deste ajuste. E nesse caso específico, mediante um distrato contratual, se ajusta o encerramento deste contrato. Da mesma maneira, eu encontro aqui guarida quando eu retrato o inciso 14 do artigo 78, onde eu estabeleço aquela relação que está intimamente ligada à suspensão da execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias. Salvo nos casos de calamidade pública, nos casos de emergência, grave perturbação da ordem, se a administração por ordem escrita houver suspenso o contrato por prazo superior a 120 dias, já dá ensejo também ao contratado de requerer o encerramento desse ajuste contratual. Olha que interessante, o inciso 15 faz referência ao atraso superior aos pagamentos devidos pela administração, atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração. Esse inciso faz com que o contratado tenha que trabalhar por até 90 dias e aguardar o recebimento dos valores devidos. No 91º dia, já lhe é facultado requerer a suspensão da execução do serviço ou já requerer ali a competente rescisão contratual. E aí, essa rescisão contratual amigável. Por quê? Porque a administração deu ensejo ao atraso nos pagamentos com prazo superior a 91 dias. Até 90 dias ele tem que manter fielmente a execução do contrato. No 91º ele já pode requerer a formalização do distrato contratual em razão dessa ocorrência. Aí nós temos alguns outros dispositivos aqui que se relacionam ao artigo 78, mas que saem do campo
da rescisão unilateral e partem para o campo da rescisão amigável. A não liberação por parte da administração de área local ou objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais que estão descritas para o projeto. Aqui no caso do 17, né, a ocorrência de caso fortuito de força maior regularmente comprovada que impede a execução do ajuste. E aí, nós fechamos o quê? As situações onde eu já fiz referência à inexecução parcial ou total, à ilegalidade e ao interesse público. Nós mencionamos alguns casos aqui onde eu tenho a possibilidade de travar ali a rescisão contratual amigável. E se na amigável nada surtir efeito, eu parto para a rescisão judicial, para que o Poder Judiciário decida a respeito do tema. Nesse aspecto, e aí eu vou me referir apenas, tão somente agora, à questão voltada à inexecução total ou parcial, para falar com vocês a respeito das sanções administrativas. Muito bem, a sanção administrativa ao qual estamos trabalhando aqui, está prevista no artigo 87 da Lei 8.666. Mas também nós temos as sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520. E digo sanções, no plural, lá no artigo 7º, porque nós teremos a possibilidade de uma sanção específica e sem prejuízo das outras que estejam identificadas no contrato ou no instrumento convocatório. Agora, a sanção administrativa, ela decorre do devido processo legal, ela decorre da aplicação do princípio da proporcionalidade, ela deve ser estabelecida de acordo com a conduta e a gravidade da ação ou omissão na figura do contratado, para que a administração possa escolher qual é a melhor, qual é a mais ideal e a mais adequada a ser aplicada. Nesse aspecto, trabalhando aqui no artigo 87 da Lei 8.666, o caput do dispositivo é bem específico, onde ele estabelece que, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Tulio, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá? Sim, aqui a expressão poderá é no sentido de escolher uma das sanções que lá estão relacionadas, pois deverá aplicar em razão de uma conduta identificada que culmine com a inexecução total ou parcial do contrato. E quando a gente começa a analisar o artigo 87, a gente percebe que, que as penalidades ali descritas não foram lançadas de maneira aleatória. Nós poderíamos aqui, doutrinariamente, entender que o legislador começa da penalidade mais branda, em razão de uma conduta mais branda, para uma conduta mais condenável e, assim, uma sanção administrativa mais severa, mais grave. O inciso 1 do 87 estabelece a aplicação de penalidade de advertência. Como é que isso funciona na prática? A administração, na figura da autoridade competente, vai notificar o contratado e informar quais foram as condutas por ele praticadas, vai descrever os fatos, vai demonstrar quais cláusulas contratuais deixaram de ser cumpridas e, ao final, vai demonstrar e concluir dizendo: a você será imposta a penalidade de advertência. Apenas a título de exemplo, estou utilizando a advertência como exemplo didático. Então, a você será aplicada a penalidade de advertência. Mas essa penalidade já pode imediatamente ser aplicada? Não, essa penalidade não pode ser imediatamente aplicada. Por quê? Porque quando eu tenho o agravamento de uma situação ou a imposição de uma restrição a um direito, eu preciso ouvir a parte interessada para tomar a decisão. Então, nesse caso específico, há necessidade do contraditório e ampla defesa. O contraditório e ampla defesa, ele vai cingir-se na questão relacionada à apresentação de uma defesa prévia. Então, com base no parágrafo 2º do artigo 87 da Lei 8.666, ao interessado é facultado apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias úteis, refutando todos os pontos que foram indicados pela administração contratante.
Quando a administração receber esta defesa, ela vai julgar, e aí sim, ao julgar aquela defesa, ela vai prolatar a sua decisão. Prolatada a decisão, ela vai publicar no Diário Oficial da União ou vai notificar pessoalmente o interessado, quando se abre o prazo para os recursos administrativos. Na perspectiva da abertura dos prazos do recurso administrativo, vale lembrar que contra a aplicação da sanção, né, o recurso contra a sanção administrativa de advertência não possui efeito suspensivo, de modo que a administração já pode imediatamente registrar aquela ocorrência nos seus respectivos bancos de dados ou nos seus respectivos cadastros. Mas eu digo a você o seguinte, que a advertência é a penalidade mais leve, porque, em tese, a conduta do contratado se apresentou ali inofensiva em face das eventuais consequências legais. Quando nós partimos para a questão relacionada à multa, nós temos a multa de mora, a multa pelo atraso e a multa compensatória pela inexecução total do objeto, de acordo com os prazos previamente estabelecidos no instrumento convocatório e os percentuais ali identificados. Da mesma forma, deve-se estabelecer ali o contraditório e ampla defesa. Deve-se facultar ao interessado o prazo de 5 dias úteis para que ele possa apresentar a defesa prévia. Apresentada a defesa prévia, a administração realiza o julgamento e prolata a decisão. Prolatada a decisão, intimado o interessado, abre-se o prazo para o recurso administrativo contra a aplicação da multa. A penalidade prevista no inciso 3 do artigo 87, ela tem que se associar ao conceito que foi apresentado pelo inciso 11 e inciso 12 do artigo 6º da Lei 8.666. Ao procedermos com a leitura do inciso 3 do artigo 87, o que nós podemos depreender? Que eu tenho uma sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de 2 anos. Tulio, quem é a administração? Eu vou me socorrer ao conceito do inciso 12 do artigo 6º. A administração, órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Então, a intenção do legislador foi estabelecer o quê? Que quando uma aplicação de suspensão temporária é efetivada, torna aquele apenado, faz com que aquele apenado deixe de participar de licitações promovidas por aquele órgão que aplicou a penalidade. Ao passo que, se buscarmos ali a declaração de inidoneidade, nós teremos um alcance diferenciado. Então, a suspensão temporária, pelo prazo de até 2 anos, também deve se estabelecer aí o rito do contraditório e da ampla defesa. Prazo de 5 dias úteis para defesa prévia, a administração julga. Prolatada a decisão, a administração publica o resultado ou intima pessoalmente o interessado. A partir desse momento, abre-se o prazo para o recurso administrativo contra a aplicação de suspensão temporária. Nesse caso, do 1, do 2 ou do 3, a autoridade competente é a autoridade administrativa que, pelo seu regimento, tem por competência determinar a aplicação de sanção, assinar contrato, autorizar a emissão de empenho, autorizar a abertura de processo licitatório, aprovar termo de referência, aprovar minuta de edital, dentro das suas atribuições legais. Agora, se a gente estabelecer de que a sanção do inciso 1 é a mais leve, em razão da conduta inofensiva, em tese, do contratado, a multa de mora pelo atraso, a compensatória pela inexecução e a suspensão temporária, eu posso entender e entendo que a suspensão temporária estaria ali naquele campo onde o contratado estaria com a intenção de inexecutar efetivamente aquele objeto e trazendo, em tese, um prejuízo para a administração, que a administração na figura de atendimento aos interesses da coletividade. Por que eu comentei isso? Porque eu preciso fazer referência ao inciso 4 do artigo 87, onde eu tenho aí, nesse caso, a declaração de inidoneidade. Inidôneo é inadequado. Se a gente for buscar no dicionário, ele foi declarado inidôneo porque ele é inadequado para poder prestar, para poder executar, para poder fornecer para a administração pública.
Opa, Túlio, eu entendi a distinção do conceito de administração para que possamos reportar ao conceito de administração pública. E aí, quando eu faço referência a essa distinção, é fundamental que eu vá lá para o inciso 11 do artigo 6º para entender quem é a administração pública que o legislador conceituou na Lei 8.666 de 1993. A administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com a personalidade jurídica de direito privado, sob o controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Nesse caso, então, a declaração de inidoneidade pelo prazo não inferior a 2 anos, em tese, banirá o licitante ou contratado de participar de novas licitações com a administração de maneira geral da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ou seja, em tese haverá um banimento porque, se declarada inidônea, ela deixa de participar, deixa de licitar, de ser contratada por toda a administração pública ou da administração pública de maneira geral. E o prazo não inferior a 2 anos. E ela só poderá se reabilitar depois de passados os 2 anos e depois de ter ressarcido a administração dos eventuais prejuízos causados. Agora, é interessante identificarmos o rito para que a defesa seja apresentada. Nesse caso específico, não estamos falando em defesa prévia, mas em defesa no prazo de 10 dias úteis. Quem vai aplicar essa penalidade? A autoridade máxima do órgão ou entidade. No caso da administração federal, a respectiva pasta que se vincula, o ministro de Estado. Um município, um secretário específico. No Estado, um secretário de Estado específico. Então, o prazo de defesa são 10 dias úteis. A administração vai prolatar sua decisão, vai notificar pessoalmente o interessado. E o interessado tem um recurso administrativo para poder interpor? Ele tem um pedido de reconsideração a essa mesma autoridade que poderá ser feito no prazo de 10 dias úteis. Então, aqui, delimitando a conduta, percebo que o legislador entendeu que a declaração de inidoneidade é a penalidade mais grave em razão da conduta mais danosa praticada pelo contratado, sempre precedendo do contraditório e da ampla defesa. Agora, quando nós trabalhamos as penalidades do artigo 87, nós estamos fazendo referência às modalidades da Lei 8.666, aos contratos gerados ali em decorrência daquelas modalidades, aos casos dos contratos que decorreram da dispensa ou da inexigibilidade de licitação. Mas, acima de tudo, se eu estiver falando de contrato administrativo, é fundamental que eu tenha em mente que as penalidades estão previstas naquele dispositivo específico. Só que, Túlio, tem um problema. A partir de 2002, com a criação da modalidade de pregão, foi criada uma nova penalidade. E essa penalidade foi denominada como um impedimento. Tá? O impedimento. O impedimento de se contratar com quem? De se contratar com a União, Estado, município ou com o Distrito Federal. Então, se pudéssemos trazer uma analogia para as penalidades que estão descritas aqui no 87, houve a intenção do legislador foi dar uma visão mais legalista à aplicação, aumentar o prazo e definir objetivamente quais eram as condutas que estavam sujeitas a essa penalidade de impedimento. Então, quando a gente busca a interpretação do próprio artigo 7º da Lei 10.520 de 2002, nós podemos notar o seguinte, que o legislador estabeleceu algumas condutas para que, identificadas essas condutas, e aí somente essas condutas ensejariam a aplicação da penalidade do impedimento de contratar com a União, com os Estados, com os municípios ou com o Distrito Federal, União, Estado, Distrito Federal ou municípios, porque a partícula alternativa ou estabeleceu que aquela penalidade não terá o mesmo alcance que a declaração de inidoneidade. Ela ficará adstrita, sim, à administração
respectiva, não só do ente que promoveu a licitação, mas de toda a estrutura organizacional, de todo o organograma daquele ente respectivo. Então, se ele foi penalizado com impedimento de contratar com a União estará impedido de contratar e não com o Estado, e não com o Distrito Federal, e não com os municípios, em razão da partícula alternativa ou que foi empregada pelo legislador. Agora, devemos estabelecer que, nesse caso, deve ficar a distrito a aplicação do impedimento, caso reste evidenciado algumas das condutas descritas no artigo 7º da Lei 10.520. Porque o legislador não incluiu de modo aleatório essas condutas. Ele o fez com a intenção de disciplinar o regramento jurídico e que, em um caso da ocorrência daquela conduta, aí sim o contratado receberia aquela penalidade. Então, se pudéssemos aqui rapidamente traçar quais são as condutas, nós buscaríamos identificar que quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. Bom, proposta tem uma validade. Se outro prazo não estiver definido no edital, contará como validade o prazo de 60 dias. Está previsto lá na própria Lei 10.520. Quem é convocado dentro do prazo de validade de sua proposta? Porque se for convocado fora do prazo de validade de sua proposta, ele está liberado de suas obrigações. Ele não tem mais a imposição, o dever de comparecer para assinar o contrato, executar o objeto ou promover ali as consequências operacionais. Não celebrar o contrato, essa é a primeira conduta. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, essa é outra conduta. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto. Opa, Tulio, você comentou que no artigo 87 eu tenho as penalidades decorrentes das modalidades da Lei 8.666, das exceções ao dever de licitar e relativas ao contrato administrativo. Então, aqui, nesse caso, o legislador foi específico ao estabelecer que ensejar o retardamento da execução do seu objeto, e aí eu saio do campo lá da Lei 8.666, e se essa contratação decorreu de um pregão, eu já tenho autorização legal para aplicar a penalidade do impedimento em razão da conduta descrita na norma. O retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou seja, comportar-se de modo inadequado, ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e será descredenciado no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 14 do artigo 4º da Lei 10.520, pelo prazo de até 5 anos. Em virtude da necessidade de se aplicar o princípio da proporcionalidade, ou seja, qual foi a conduta, qual foi a consequência dessa conduta, a administração deverá, de maneira objetiva, estabelecer para cada conduta um prazo específico de tempo para aquela penalidade do impedimento de contratar com a União, com o Estado, o município ou com o Distrito Federal. Da mesma maneira que nós aplicamos o contraditório e ampla defesa nas regras do artigo 87, nós aplicaremos aqui. E utilizaremos subsidiariamente a Lei 8.666 para o parágrafo 2º do 87 surtir os efeitos legais. Notifica o interessado, dou a ele o prazo de 5 dias úteis para que apresente defesa prévia. Apresentada a defesa prévia, a administração vai decidir. Decidiu, vai prolatar a decisão e estabelecer o resultado do tempo em que esse contratado, em que esse interessado, em que esse licitante ficará de castigo ou deixará de participar das licitações. Se foi o Ministério X, ele ficará impedido de contratar com a União. Se for a Secretaria X de um respectivo Estado, ele ficará impedido de contratar com aquele respectivo Estado. E assim sucessivamente. Buscando, então, estabelecer uma regra para a aplicação das penalidades, nós identificamos as penalidades que estão previstas no artigo 87 da Lei 8.666, nós definimos, aqui está no artigo 7º da Lei 10.520, e apenas a título de informação, no âmbito da administração federal, a penalidade de impedimento de contratar com a União foi regulamentada no artigo 28 do Decreto 5.450 de 2005 e traz e relaciona as mesmas condutas. A diferença é que, ao regulamentar no âmbito dessa administração, desse ente federado, ficará impedido de contratar com a
União pelo prazo de até 5 anos. Nessa perspectiva, então, de que nós traçamos os casos de rescisão contratual, trabalhamos quais são as penalidades administrativas, vamos chamar agora para um quiz? Sobre os efeitos das penalidades administrativas, podemos afirmar que a multa pecuniária aplicada ao contratado impedirá de participar de novas licitações. Nós vimos, nesse caso, que o que impede de participar são as penalidades de suspensão temporária ou impedimento de contratar com o respectivo ente. Suspensão temporária é a penalidade que susta a participação do apenado de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Isso já tem uma estrita correlação com o que nós comentamos. A declaração de inidoneidade é penalidade que impede o apenado de licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Vamos à resposta correta. A resposta correta é a letra B. A suspensão temporária é a penalidade que susta a participação do apenado de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Identificamos quem é a administração, identificamos o prazo, então a resposta correta é a letra B. Vamos chamar mais um quiz, internauta? Vamos chamar mais um quiz, telespectador? Em relação à penalidade prevista no artigo 7º da Lei 10.520 de 2002, pode-se afirmar: quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Letra B. Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou município e será descredenciado no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 14 do artigo 4º desta lei, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais combinações legais. Letra C. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida no certame, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal, municípios, será descredenciado do SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 14 do artigo 4º desta lei. Vamos ver a resposta correta? A letra B traz a resposta correta. E por que a letra B? Ela apresenta a literalidade do artigo 7º da 10.520 e as outras estão incorretas porque não fazem referência expressa à parte final do artigo 7º, onde se estabelece o prazo para o impedimento dessa participação, bem como as respectivas multas. Com esse quiz, nós encerramos a aula de número 5. Mas antes de encerrar a aula de número 5, eu gostaria de fazer uma retrospectiva do que nós tratamos nos nossos 5 encontros. Na aula 1, nós tratamos dos princípios relacionados à Lei 8.666. Nós falamos das modalidades de licitação, nós falamos do regime de execução, nós comentamos os tipos de licitação, nós fizemos alusão à habilitação dos licitantes, nós indicamos ali os procedimentos operacionais relacionados à modalidade de pregão. O que gostaria de ressaltar em relação à aula 1 é que você, internauta, você, telespectador, fique atento às inovações que a Lei 8.666 está sofrendo, principalmente no que diz respeito à parte jurisprudencial que se relaciona com a parte procedimental e a parte afeta as exigências de habilitação. Então, o estudo diário, o acompanhamento dos órgãos de controle, o acompanhamento do Poder Judiciário é fundamental para que nós mantenhamos o nosso conteúdo, especificamente, dentro de uma atualização adequada. No que diz respeito à parte de habilitação, quero frisar, quero reforçar com você que do artigo 27 ao artigo 31 da Lei 8.666, nós temos um rol taxativo. Nós temos no artigo 3º a parte dos princípios que estão disciplinados explicitamente na Lei 8.666.
A parte relacionada aos editais está descrita no artigo 40. A parte relacionada à divulgação desses editais está descrita no artigo 21. Tá? Como já disse, a habilitação do 27 ao 31. Os critérios de julgamento estão descritos ali no artigo 43, 44, 45, porque do 43 em diante nós temos os procedimentos operacionais de recebimento e julgamento das modalidades que nós já mencionamos, concorrência, tomada de preço, convite. Nós temos as dispensas e inexigibilidades tratadas no artigo 24 e 25. Dispensa e inexigibilidade que foi tratado na aula 2. Gostaria de reforçar a ideia de que na aula 2 nós demonstramos a taxatividade do artigo 24, os casos em que se aplicará a contratação direta por dispensa de licitação e o rol exemplificativo do artigo 25. Então, na aula 2 nós tratamos das dispensas e inexigibilidades de licitação. Na aula 3, nós tratamos dos fundamentos do contrato administrativo, dentre os quais eu posso citar aqui a questão que se relaciona intimamente à aplicação das normas de direito público e aí, supletivamente, a aplicação às regras de direito privado. E você, internauta, você, estudante, você, telespectador, fique atento às regras previstas no artigo 55, no inciso 1 a 13, e especificamente a regra prevista no inciso 13 do artigo 55, que determina que o contratado deve manter, durante toda a execução contratual, todas as condições que ele assumiu na licitação. Na aula de número 4, nós falamos a respeito da importância da fiscalização dos contratos administrativos. Então, você, internauta, você, telespectador, que conhece alguém que atua como fiscal de contrato, passe esse recado, passe a ele o conhecimento que você adquiriu em nosso encontro. Isso é fundamental para o aprimoramento de sua atividade administrativa. Na aula de número 5, nós falamos dos casos relativos às rescisões contratuais, a sanções administrativas, demonstramos em apertada síntese como funciona o contraditório e a ampla defesa e tentamos demonstrar ponto a ponto quando nós estávamos tratando de uma rescisão unilateral, quando se tratava de uma rescisão consensual e ali, no último caso, de uma rescisão judicial. E com isso, eu agradeço a você, telespectador, a você, internauta, que esteve conosco até agora. A TV Justiça, com essa iniciativa, busca levar o conhecimento ao maior número de pessoas, quer seja pela televisão ou pelas redes sociais, pelo seu canal no YouTube. Muito obrigado por estar conosco até agora. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.